Oiê! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse modelo de capuz aqui. Hoje eu não vou conseguir ensinar como faz toda essa parte de baixo junto com a capa e o capuz. Como me pediram só a parte do capuz, eu vou facilitar um pouco e fazer só essa parte aqui de cima para vocês verem o processo. Os materiais para a gente fazer esse capuz são, primeiro a linha, eu geralmente uso da Amigurumi Soft. Ela tem um toque um pouco mais macio do que a Amigurumi comum. E eu também, às vezes, uso a Balloon Amigo, que tem essa mesma linha de toque mais macio. Mas essa receita pode ser feita com qualquer linha, de qualquer marca, inclusive fora de crochê também. Uma agulha de 2 milímetros. Para ensinar vocês, eu vou estar usando uma agulha de 4 milímetros para ficar um pouco melhor a visualização. Mas vocês também podem adaptar o tamanho da linha, dependendo do tamanho da receita que vocês quiserem. Tesoura, claro. E eu tô usando um molde de feltro que eu mesmo fiz, pra gente ter um pouco da ideia de como vai ser no final. Falando um pouco desse molde que eu fiz pra gente ter uma ideia da peça final, como que ela pode ser confeccionada? Eu fiz aqui com feltro, mas na verdade quem optar por não fazer não precisa, pode depois ser usado pra forro também, mas é muito legal pra gente ter uma ideia de como vai ficar a nossa peça no final. Ela pode ser feita como um retângulo normal, sem essa curva, é que eu prefiro fazer um pouco curvado para ficar um pouco mais delicado esse fechamento aqui embaixo, né? Para ele dar uma caída um pouco mais para dentro, mas se ela for feita reta também dá certo. Então, qual que é a ideia? Nós vamos fazer um retângulo de linha, depois nós vamos fechar, essa parte aqui de trás será costurada e aqui nós temos o nosso capuz. Aqui no meu que eu fiz, na minha Princesa Bela, eu deixei essa parte de baixo aberta para poder sair o cabelinho. Então, vocês também podem deixar aberto ou pode fechar por inteiro, se for uma jaqueta, enfim. É algo bem personalizável. E qual que é o legal, qual é a parte boa da gente aprender a fazer sem ter uma receita fechada? Esse molde ele pode ser adaptável para qualquer tamanho. Então, por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma peça menor, esse retângulo pode ser menor. Se a cabeça for um pouco mais comprida, a gente pode estender um pouco mais essa parte fazendo mais ou menos carreiras. E essa parte aqui é controlada a partir de quantas correntinhas a gente fizer. O que é muito interessante? Geralmente, quando eu vou fazer o capuz, a primeira correntinha é normal, né? Como vocês já sabem fazer correntinha, como eu vou mostrar mais pra frente. Os primeiros pontos e os últimos, eles sempre vão ser pontos baixíssimos, pontos baixos, pontos médios e aí eu continuo em ponto alto, para eu conseguir ter esse formato mais arredondado. E depois, quando a gente fecha, ele vai ficar desse jeito. E outra dica que eu já vou dar antes de fazer com vocês. Nas últimas carreiras, pode ser que enquanto vocês fazem, vocês percebam que fica um pouco grande essa parte aqui. Só que na última carreira que a gente for fazer, a gente ajusta isso fazendo diminuições, para poder dar esse aspecto mais arredondado e mais delicado no finalzinho da peça. Então, vamos lá? Bom, como eu falei na primeira parte dos materiais, eu não pretendo fazer uma receita em si, porque esse molde aqui, ele pode ser adaptável conforme a sua necessidade. Então, eu vou ensinar de uma forma que vocês podem ir adaptando. Eu vou passar a ideia para vocês e aí, conforme a necessidade, o tamanho, a largura, vocês vão conseguindo adaptar para deixar a peça personalizada do jeitinho que vocês precisam. Então, para começar, como é algo mais ilustrativo, eu vou fazer só 20 correntinhas. Aqui estão as 20 correntinhas que eu falei para vocês. E agora, nós vamos voltar usando essas alcinhas de dentro. Então, a gente sempre pula a primeira correntinha, vou engatar na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, coloco na próxima e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Nas duas próximas, eu vou fazer pontos baixos. Então, um ponto baixo e outro ponto baixo. Na próxima, eu vou fazer 2 médios pontos altos. Então, eu dou um enlace,
coloco aqui e dou uma volta puxando todas de uma vez. E mais um. E agora, eu vou fazer pontos altos. Não precisa de aumento, tá? Faltando 6, nós vamos fazer, então, um médio ponto alto, mais um médio ponto alto, ponto baixo, mais um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos para finalizar essa carreira. Vocês podem fazer 2 de cada, 3 de cada, 1 de cada, depende muito do formato que vocês querem dar. Então, como dá para perceber, essa parte aqui, as pontas, né, os bicos ficaram menores e o meio ficou maior. Então, como eu continuo agora? Eu subo uma correntinha, viro a peça, pulo essa primeira correntinha que eu fiz e já insiro na próxima. Consegui inserir, puxo e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, faço mais um ponto baixíssimo, ponto baixo, médio ponto alto e médio ponto alto. Vocês conseguem ver que se manteve essa parte um pouco mais baixa e agora o meio que será feito ele vai ser bem maior? Vou voltar aqui para de 4 milímetros só pra gente encerrar esse ladinho aqui. Vou fazendo pontos altos agora. Outro ponto alto. Se vocês quiserem economizar tempo, vocês podem até chegar a fazer pontos duplos, né? Que fica um pouquinho maior ainda. Eu não gosto, eu prefiro fazer assim pra não ficar tão vazado. Inclusive, nessa peça aqui, que eu tô usando de exemplo, eu fiz médios pontos altos só. Não cheguei a fazer ponto alto. E como dá pra ver, eu fiz muitas carreiras. Eu acho que eu fiz umas 10 praticamente. Então, assim, depende muito de como vocês querem fazer. Se vocês querem deixar um pouco mais vazado ou se vocês querem um pouco mais juntinho. E assim, vocês vão finalizando. Lembrando que agora a gente vai fazer médio, médio, baixo, baixo, baixíssimo, baixíssimo. Eu vou dar um pause aqui na gravação e eu volto quando tiver com algumas carreiras à frente para eu mostrar como eu faço o fechamento dessa peça. Como eu tô fazendo ela menorzinha, ela não vai ficar do tamanho do que este gorro aqui, né? Claro. Mas dá pra vocês pegarem a ideia geral de como é pra peça ficar. Então, eu já volto quando eu tiver com um pouquinho mais de carreiras pra mostrar o fechamento. Agora, eu consegui terminar. E como vocês podem ver, a peça tá bem parecida com o nosso molde. Tem uma parte que tá bem mais arredondada e a outra parte de baixo tá levemente arredondada. Agora, como nós vamos fazer o fechamento dessa peça? Claro que quando vocês forem fazer, como foi no caso desse capuz aqui, fica bem maior, bem mais largo, bem mais alto. Então, eu fiz assim menorzinho só para ser mais fácil e mais rápido de poder mostrar para vocês. Agora, como a gente pode fazer? Eu não recomendo cortar essa linha aqui agora, porque o que acontece? Quando a gente fechar, pode ser que fique alguma parte muito larga ou alguma parte muito pequena. Então, a gente ainda pode fazer mais uma volta para estar ajustando. Seja fazendo diminuições para ficar com um aspecto um pouco mais redondo ou com aumentos para ficar algo mais largo ou mais quadrado. Então, como a gente faz? Vocês deixam essa parte que nós ainda podemos continuar para fora e nós vamos passar uma costura desse lado aqui. Eu peguei uma agulha de tapeceiro, que eu esqueci de falar pra gente usar no começo.
Você pode pegar a outra ponta da linha ou alguma outra linha de costura menor. Enfim, eu acabo costurando mesmo com a linha que eu estou fazendo a peça para não dar diferença de cor, de largura, enfim, para não ficar algo visível. Então, o que nós fazemos agora? Você pode dar um nó, você pode fazer o fechamento que você preferir. E nós vamos literalmente costurar essa parte aqui. O que eu fiz, como era uma peça maior? Costurei pelo avesso, depois eu virei. Então, vamos fazer isso. Lembrando, aqui tá o lado certo. Nós vamos colocar no avesso e vamos costurar essa parte aqui. Pode ser com ponto simples, pode ser com ponto... esse ponto aqui, que a gente faz puxando em cima, ó. Que a gente puxa a agulha e depois a gente coloca na alcinha de dentro, pra ficar aqui em cima, bem fechado. E até aqui em cima, pra gente fechar, caso vocês optem por fechar tudo. A gente dá mais um nozinho. Corta essa linha daqui e na hora que a gente desvirar do avesso, nós temos o nosso capuz. Lembrando que essa parte aqui de baixo, que tem a linha que nós iniciamos, a correntinha e tudo mais, ela vai ser fixada no corpo do nosso amigurumi ou na parte da jaqueta, enfim. Essa parte aqui será costurada e essa é a parte de cima. Então, agora eu vou ensinar vocês como eu faço o acabamento com as diminuições para dar um ar mais redondo. Agora, nós vamos continuar aqui, onde estava. A gente sobe uma correntinha e vira a nossa peça. Provavelmente, nesse momento, vocês não vão precisar mais fazer aquela sequência de ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto médio, porque já teve uma boa diferença, né? Dá pra perceber que aqui ele tá bem... aqui tá bem pequenininho e aqui tá bem maior. Então, vocês podem fazer direto ponto baixo normal. Então, geralmente, como eu faço? Eu costumo fazer as diminuições aqui embaixo. A gente coloca a agulha aqui, depois aqui, né? Com as alcinhas de fora. E a gente puxa tudo e dá um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Em ponto baixo eu tô fazendo, tá? Vocês podem fazer em ponto que vocês preferirem. Pego uma alcinha, pego outra, enlaço, passo pelas duas e dou um ponto baixo. Tá vendo que ela vai ficando um pouco mais arredondado? Geralmente eu faço só nessa parte de baixo, como a nossa peça é bem pequena, eu fiz só duas, mas vocês podem fazer na proporção que vocês acharem melhor. E vou fazendo ponto baixo, normal, dando a volta em toda o nosso gorro, o nosso capuz. Aqui ainda, mais um, e agora eu farei duas diminuições. Então, novamente, pego as alcinhas, dou um enlace, passo nas duas juntas, saio aqui em cima e faço um ponto baixo. E, novamente, passo nas alcinhas, dou o enlace, passo nas duas, saio aqui em cima e dou um ponto baixo. E depois vocês vão modelando. Tá vendo que ele ficou mais arredondado ainda? Então, isso vai muito, assim, do modelo que vocês querem. E também da proporção que vocês fizerem. Às vezes, eu prefiro fazer esse retângulo inicial bem maior do que a cabeça. Porque depois, na última carreira, eu posso voltar fazendo essas diminuições para dar esse aspecto mais arredondado. Qual que é o legal da gente fazer nesse modelo aqui, como eu tô explicando? Como vocês podem ver, a gente deixa uma carreira livre aqui, em toda a volta. Então, a gente pode vir depois com outra linha, fazendo todo esse barrado, também com pontos baixos. Ao invés de colar, ao invés de ficar costurando no sentido contra, fica bem mais simples, deixando essa carreira em aberto aqui, né? Pra gente poder bordar. Então, eu acabei
fazendo esse protótipo e não necessariamente um gorro por inteiro, para vocês mais pegarem a ideia de como faz e para vocês também poderem adaptar. Esse modelo ele é muito legal, porque ele pode ser feito para outros tipos de roupa também. Então pode ser capuz, pode fazer coisa de, sei lá, astronauta, algum macacão que deixe só o rosto para fora, né? Então é bem legal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado.